Nossa, uma galera vai me conhecer falando de catástrofe. Que fase. Eu sou Denise Almeida, do canal Cinestésica, e hoje estou aqui para colaborar com o canal do Adriano. Você vai experimentar agora um episódio extra: mudanças climáticas e escolhas políticas. Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos, se inscreva no canal do Adriano e também lá no Cinestésica. Coloque os fones de ouvido e aproveite a viagem sensorial. Nesse caso, é bad vibe sensorial. Cinestésica Podcast. Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade. A Terra está se aquecendo em uma velocidade maior do que as projeções científicas previam. Há evidências de que, devido à ação humana, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera é atualmente a mais alta nos últimos 10 a 15 milhões de anos. A temperatura global está 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Esse aumento ocorreu em algumas décadas e agora existe uma grande aceleração desse processo. Já existem projeções de que devemos chegar a 1,5 graus Celsius de aumento na temperatura global em 2024. Passar de 1,5 graus Celsius de aumento produzirá diversos eventos catastróficos de grande magnitude, o que resultará em muito sofrimento para milhões ou até mesmo bilhões de pessoas. Migrações em massa já estão ocorrendo, por exemplo, na América Central, com milhares de pessoas deixando suas casas para fugir de uma seca que já existe por lá e é algo sem precedentes. Se o aumento da temperatura passar de 1,5 graus Celsius, não serão somente milhares de pessoas fugindo de secas e regiões inabitáveis. Serão milhões de refugiados do clima. Cenários caóticos e repletos de barbáries, como o da Guerra da Síria, se difundirão por todo o planeta. Há evidências científicas publicadas em revistas de forte impacto a mostrar que países mais pobres e com regimes políticos mais instáveis podem ter seus territórios afetados por guerras civis semelhantes, se sofrerem com eventos climáticos extremos devido ao aquecimento global. Uma crise climática já existe e teve seu papel na produção de um evento catastrófico do tamanho da Guerra da Síria, com milhões de refugiados e centenas de milhares de mortos. Se a temperatura da Terra continuar aumentando na velocidade e aceleração atuais, é provável que a nossa atual organização civilizatória se fragilize bastante. Seria possivelmente o colapso da civilização, da vida humana organizada. Ocorreria a generalização da barbárie. E já tivemos algumas pequenas amostras de como serão os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes daqui a alguns poucos anos. Um exemplo são as secas assustadoras que ocorrem na Amazônia em 2005 e 2010, as maiores já registradas na história, nas quais testemunhamos rios secos, em que nem água havia. Eram rios de peixes mortos. Em 2019, vimos a Austrália pegar fogo, com a morte de 1 bilhão de animais. O planeta possui 9 milhões de espécies de seres vivos e 1 milhão delas está ameaçada de extinção. O Pantanal pega fogo, vive a pior seca da história e foi destruído como nunca. Setembro de 2020 foi o mês mais quente da história. Isso porque junho de 2019 já havia batido esse recorde. A distância entre as previsões mais pessimistas e as mais otimistas diminuiu. As mais pessimistas alegam que em 2025 já teremos um cenário bastante caótico e disruptivo, pois não haveria mais tempo de deter o avanço do aquecimento acelerado, com seus ciclos destrutivos de retroalimentação. As previsões mais otimistas afirmam que temos somente 10 anos para agir e não permitir que o aumento da temperatura ultrapasse 1,5 graus Celsius. E para que esse alerta chegue a mais pessoas, te peço agora para alimentar o algoritmo e deixar esse episódio aqui mais visível na internet. Se inscreva no canal, curta,
comente e compartilhe esse vídeo. Para que o aumento da temperatura não ultrapasse 1,5 graus Celsius, teremos que cortar as emissões de gases estufa pela metade nos próximos 10 anos e zerá-las até 2050. Mas nem mesmo isso é um consenso sólido no meio científico, porque já estão ocorrendo emissões que são produzidas pelo próprio aquecimento em si, as temíveis emissões de metano, devido ao precoce derretimento das camadas de gelo que eram consideradas eternas. O metano é 23 vezes mais aquecedor que o gás carbônico e estava preso nessas camadas de gelo, que agora estão derretendo 70 anos antes do previsto. As previsões científicas eram as de que essas camadas de gelo começariam a derreter somente em 2090 e que isso seria como abrir a caixa de Pandora, de onde sairiam todas as desgraças, porque isso promoveria uma liberação automática de metano, gerando um temido e potente ciclo vicioso que aumenta exponencialmente a temperatura da Terra. O relógio do juízo final está mais próximo do que nunca da meia-noite. Esse relógio simboliza desde 1947 para um grupo de renomados cientistas a proximidade de uma catástrofe em nível global. Segundo esse grupo de cientistas, há hoje 3 grandes ameaças: o aquecimento global, as fake news e também uma forte ameaça de conflitos bélicos nucleares. Outro grupo de cientistas prevê que entre 20 e 40 anos há a probabilidade de 90% de chance de que haverá um colapso civilizatório. E esta previsão, feita a partir de uma série de evidências e cálculos, foi publicada numa revista científica de forte impacto. Não há atualmente motivos para se pensar que a década de 2020 será um período trivial para a humanidade e grande parte dos seres vivos do nosso planeta. A década de 2020 é definitivamente um momento crucial, decisivo. Os próximos 10 anos definirão nosso futuro e, possivelmente, de modo irreversível. Os próximos 10 anos estão entre os mais decisivos de toda a história da humanidade. Temos uma grande batalha a enfrentar nessa década de 2020 e muito sofrimento será inevitável e possivelmente em magnitudes inéditas. É concretamente provável que grandes catástrofes ocorram. A atmosfera terrestre é uma só. Se não lutarmos para reverter esse quadro, mudando radicalmente nosso modo de vida, não haverá porta de saída, não haverá refúgio em lugar nenhum. O sofrimento de milhões, possivelmente bilhões de pessoas, que inclui todos nós, já paira em um horizonte de nuances sombrias. E há também a possibilidade de que consigamos reverter esse cenário que já está em curso e acelerado. E eu lhe pergunto, o que você está fazendo para impedir esse futuro sombrio? Os candidatos nos quais você vota negam a ciência? Negam um aquecimento global em curso e provocado pela própria humanidade? A Amazônia é um dos maiores fatores de proteção do clima e, segundo as evidências científicas, não poderia mais continuar sendo desmatada, porque está próxima do seu limite. As evidências indicam que uma área de 20 a 25% de desmatamento da Amazônia levaria automaticamente a floresta à sua extinção. A partir desse ponto, pode-se dizer que ela começa a se autodestruir. A Amazônia hoje já tem por volta de 19% da sua área destruída. Isso quer dizer que estamos perigosamente próximos do seu ponto de não retorno. Os representantes políticos que você apoia pensam o que disso? Eles estão contribuindo para preservar a Amazônia para atingir a meta necessária de desmatamento zero? Cerca de 65% das emissões de gases de efeito estufa provém do uso de combustíveis fósseis. A indústria da carne é uma das maiores fontes de emissão de gases estufa, porque consome muita água, energia e tem implicado em mais áreas de florestas desmatadas para dar lugar a pastagens, que logo se transformam em áreas degradadas. E assim, mais floresta tem que ser derrubada para haver mais pastagens. Você
e come muito mais carne do que seu organismo precisa. Tem tentado comer menos carne? É o mínimo. O que você está fazendo para tentarmos evitar um cenário tão sombrio? Não apoie quem nega a ciência. Não vote em representantes políticos que não estão lutando para proteger o meio ambiente. Precisamos mudar, e muito, e em pouco tempo. Obrigada por ouvir esse episódio até o fim. Esse conteúdo foi escrito por Adriano Facioli e narrado por Denise Almeida. Confira as referências na descrição. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Depois, passe lá para conhecer o Sinestésica. Esse conteúdo foi editado por brucewilliam.com.br. Este podcast foi editado por brucewilliam.com.br.